Boa tarde, gente boa. O Globo Esporte chegando aí. Hoje é dia de Flamengo e Vasco, hein, no Maracanã. É o primeiro clássico do ano no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar na Globo logo depois de 3 graças. Botafogo também joga hoje, recebe o Volta Redonda, jogo no Newton Santos. E a nossa reportagem já está aqui, ó, preparada para te informar. O Rafael Dange está apurando ali agora, lá, para deixar você bem informado aí para acompanhar esses jogos de hoje. Primeiro, Lívia Laranjeira. Daqui a pouco a gente fala com o Rafael. A Lívia está lá no Maracanã, palco do clássico de hoje. Hoje tem a volta da tropa de elite do Flamengo. Eles vêm com tudo, Lívia Laranjeira. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A cavalaria foi chamada depois de uma reunião ontem à tarde, lá no Ninho do Urubu, que contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do José Boto, diretor de futebol, e do técnico Felipe Luiz. A princípio, hoje, o Flamengo ainda iria a campo com o time sub-20. Só que os resultados das primeiras rodadas do Carioca causaram preocupação. O Flamengo só somou 1 ponto em 3 jogos disputados, está correndo risco de disputar aquele quadrangular anti-rebaixamento e, por isso, avaliou-se essa necessidade de já estrear o time principal, o elenco principal, na partida diante do Vasco. Essa não foi uma decisão do Departamento de Futebol, que, inclusive, tinha treino marcado para hoje em 2 períodos. Foi, sim, uma decisão do próprio BAP, uma decisão institucional. Com o elenco principal à disposição, cabe ao Felipe Luiz definir quem entra em campo, quem começa jogando. Não espera-se que ele comece com todos os titulares. O time deve ter aí uma mescla entre titulares, reservas, talvez até alguns jogadores do sub-20 que vinham atuando. Hoje também o time vai apresentar para a torcida, aqui no gramado do Maracanã, os 2 reforços já contratados, o Vitão e o Andriel. O Andriel ainda não foi regularizado, o Vitão sim. Então o Vitão já pode ser relacionado e fazer a estreia dele, Escobar. Olívia, então, falando sobre isso, né? Ô, gente, é Flamengo e Vasco. O tio tá velho, é de um tempo em que Flamengo e Vasco tem que jogar com força máxima, pô. Gostei dessa decisão aí, vinda do Flamengo, seja de quem for. Hoje, quarta-feira, hoje promete, é dia de Clássico dos Milhões. Flamengo e Vasco se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, jogaço no Maracanã. Vamos conferir aí a reportagem da preparação das equipes para o Clássico. Daqui a pouco a gente volta. Já viu que a rivalidade está acirrada aqui no estúdio, hein? Eu vou promover uma aposta. Eu tô aqui de aposta, de zoeira amanhã. Já que os dois estão tão confiantes, por que não rola uma apostinha? Por que não rola uma aposta, hein? Para falar até papagaio fala, né? Isso aí a gente escuta no futebol, né? Roda o VT, daqui a pouco eu volto. É dia de clássico no Maracanã. Em um 2026 ainda aquecendo para o futebol, Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo é o primeiro encontro entre os rivais no ano e já promete ser de tirar o fôlego. O rubro-negro irá a campo com o elenco principal de jogadores e com Felipe Luiz no comando. A decisão de antecipar o retorno foi tomada pelo presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, junto ao diretor de futebol, José Boto, e do treinador, após o péssimo desempenho dos garotos do Ninho no início do campeonato. Em 3 partidas, o sub-20 do Fla teve 2 derrotas e 1 empate. E com os resultados, o atual campeão carioca está na última posição do grupo B da competição. Embora o jogo de logo mais seja com peças principais, Felipe Luiz deve ter à disposição somente os jogadores liberados pelo departamento médico do clube. Em relação aos reforços já anunciados para a temporada, o zagueiro Vitão e o goleiro Andriel. Os 2 serão apresentados para a torcida antes da partida começar. No caso de Andriel, o arqueiro não poderá jogar, já que está registrado no BID, porém não há tempo do duelo. O Fla também entra para defender um jejum de quase 3 anos sem perder para o maior rival. A expectativa é que o torcedor rubro-negro compareça para apoiar durante os 90 minutos. No lado do Gigante da Colina, o técnico Fernando Diniz, ao contrário do adversário, deve ir a campo com força máxima, após ter poupado boa parte dos jogadores titulares na partida contra o Nova Iguaçu. Diante das negociações com o Bournemouth da Inglaterra estarem avançadas, Ryan não joga contra o Flamengo nesta noite de quarta. GB deve ser o titular no ataque do Cruz Maltino para a batalha. O Vasco é o 2º colocado do Grupo A, com 4 pontos e busca quebrar o tabu que já dura 12 jogos sem vencer o Flamengo.
A última vitória aconteceu em março de 2023, pelo placar de 1-0, com gol marcado por Puma Rodrigues. Como é esperado em todo clássico, o torcedor fica na expectativa do reencontro e, claro, de muitos gols. Ainda não se pode definir o resultado de quem sairá vencedor, mas a regra é clara: a primeira impressão é sempre a que fica. E o clássico já começou aqui no SBT Sport Rio. Flamengo e Vasco. Só vem. É isso aí. Olha, Benê, só vem, Benê. Nada tá dando certo. Pega o Vasco, então. Ih, Pega a vitória. Vai toma, jeito. toma. Vasco da Gama favoritaço hoje. Concordo. Mesmo com os principais jogadores? Claro, Concordo. claro. Mesmo Concordo. E falo mais, é melhor enfrentar o Flamengo principal. Porque Gostou? senão o Benê amanhã ficar aqui cheio de desculpa. Não ia? Ah, é verdade. Concorda, Flávio? Não ter desculpa, Aí amanhã exatamente. chegar, Todos os garotos, perdeu não. porque foi pra Fla-Kids, não tem que comemorar, então o Vasco tem que ganhar do time principal, que aí o Benê não chora amanhã. A confiança continua Claro. mesmo quando recebeu a notícia Com do time toda principal? certeza. Muda nada. Nada. E falo mais. Sorte deles é que o Ryan não joga, senão... Aí a vitória era garantida, já dava pra Aí já era. Como diz meu amigo Vini. Flávio Vinic, falar até papagaio fala. Toma! Amigo, o jogo é jogado, lambaria pescado. E é o seguinte, não tem jeito, a Fla-Kids não deu conta do recado, chamamos a tropa de elite, a cavalaria vai entrar em campo e vai dar conta do recado. Vai não. Quem é favorito, Benê? O Vasco é o favorito. Vasco favorito, Benê? Ah, o Vasco é o favorito. O Flamengo não teve nenhuma pré-temporada. Já começou, Flávio. O Vasco é o favorito. Já é discurso? Começou. O Vasco é favoritaço, não tem jeito. Mas confio na minha cavalaria rubro-negra, tenho certeza que o Arrascaeta e companhia dará conta do recado. Ah, esse o Benê tem certeza. O Moretti tá confiante aí, todo cheio de si. Aposta. Vamos lá. O quê? Vamos lá, produção. Qual é a sugestão aí? Esses dois. Amigo, eu topo. Peruca amanhã, violão. Alguém tem sugestão? Aposta aí. Eu vou topar, Flavini. Eu também tô Só dentro. por que não? Vamos cair pra dentro. Amanhã, quem perder de peruca? Pode ser, Igor? Perucão, cadê aquela peruca bonita, vermelha, grande, aquela Eu tô peruca com que tem do vocês. O que SBT? vocês escolherem aí, eu faço. Mentira, eu só não botarei a camisa do Vasco. Fora isso, tamo junto. Quer não, Benê? A da Nike tá linda. Não. A da Nike, Não bonita. cai bem, não. Cai bem, não. Eu tenho até alergia. Ó, amanhã o derrotado vai estar de peruca aqui no estúdio do SBT. A peruca que o Benê já conhece. Já. Eu conheço. também, rapaz. Já fui batizado. Eu não já. sei, não lembro nem porquê, mas eu botei Fui essa peruca. batizado. Eu botei a peruca em alguma ocasião aí, não sei nem porquê. Moretti, Tô dentro, tá Flávio. dentro? Com certeza. Topa o desafio? Tranquilão. Outra pra peruca não é amanhã. problema? Não, mas você tá confiante? Não. Então, sei, vai. Confiantaço. Aí, depois do programa, já faz o teste da peruca pra ver se dá, porque vai usar certamente. Vou não, Benê. Amanhã o Benê vai ficar com uma peruca e eu com uma lanterna aqui do lado apontada pra ele. Ih, rapaz, negócio de lanterninha. Lanterninha, né? Que já é lanterna? Último colocado do Campeonato Carioca. Seria estranho se eu não tivesse confiante. Venê logo no primeiro jogo, será que os caras vão bater o Vasco? O vice-campeão da Copa do Brasil, time que se acertou, encaixou com o Fernando Diniz. Aí, tô até sem dormir, Flavini. Tô com medo. Cara, Peraí, cara. Pô, eu não lembro nem a última vez que o Flamengo perdeu pro Vasco, pô. Alguém me lembra aí? 3 anos, 23, 2023, Pumita, gol do Pumita Rodrigues, Carioca de 2023. Ai, meu Deus do céu. Olha, embora o Flamengo vá com o time principal, nem todas as peças deverão ser utilizadas. Já o Vasco deve ir mesmo com a força máxima, exceção do Ryan, que está saindo. O Vene trouxe até a informação que ele deve ser substituído pelo GB. A gente fala aqui das prováveis escalações, mas antes, Vene, falando sério agora, porque como é que foi essa decisão de ir com o time principal, de pelo menos relacionar os principais jogadores, o elenco profissional? Foi uma exigência? Como é que tomaram essa decisão? Como é que foi essa reunião e a repercussão dessa decisão, Vene? Vamos lá. Oficialmente agora, boa tarde. Flávio Vinic, boa falando tarde. sério agora, boa tarde, Lucas. É o seguinte, ontem o dia foi extremamente agitado lá no Ninho do Urubu, porque foi assim, essa decisão foi tomada depois de uma reunião que foi uma reunião extremamente longa, a portas fechadas, que contou com a presença do BAP,
presidente do clube, José Boto, diretor de futebol, e também Felipe Luiz, que é o técnico da equipe, ou seja, representando a comissão técnica. Só para deixar muito registrado aqui, o planejamento não era esse. E o Felipe Luiz e o José Boto, entre aspas, estavam defendendo a tese de manter o planejamento. Só que o BAP, nessa reunião, trouxe o outro lado da moeda. Ele, como presidente, ele trouxe, olha, se a gente não conseguir a classificação, o time vai ter mais 2 jogos num calendário que já é extremamente apertado para a gente. Tem também a questão de patrocinadores, envolve outros fatores. E aí essa decisão foi tomada quando o BAP bateu o martelo e falou, não, nós vamos mudar o planejamento de uma maneira extremamente radical. O Felipe Luiz volta à beira do gramado, o elenco principal volta e nós vamos tentar vencer o Vasco da Gama e tentar fazer com que nós não precisamos ir para esse quadrangular, ou seja, ainda mais o calendário. Tentar essa classificação. E quando eu falo tentar, porque você não vai ter certeza de nada, independentemente se seja o elenco profissional, você não sabe se vai vencer o Vasco. E mesmo que vença o Vasco, você depende também de outros resultados, de outras equipes e também depende do próprio Flamengo contra o Fluminense, por exemplo. Mas a ideia do presidente é tentar resgatar algo que não deu certo. Ninguém imaginava que o Sub-20 do Flamengo fosse tão mal como foi no início do campeonato estadual. Ninguém imaginava isso. Então, por conta desse início ruim da Fla Kids, o Flamengo entendeu que seria mais viável mudar o planejamento de uma maneira radical e acabou fazendo dessa maneira. Flavinho, eu mantenho aquilo que eu venho falando nos últimos dias. Não concordo. Eu não mudaria o planejamento. Eu acho que, independentemente do que fosse acontecer e o que vai acontecer, eu vou continuar com a minha opinião. Eu acho que o Campeonato Carioca é a última prioridade. Agora, se tem um ponto positivo nessa história toda, que eu acho que a decisão tinha que ser institucional. E quando eu falo institucional, é o presidente definir. Era ele que tinha que definir, não o departamento de futebol, embora estivesse combinado com o departamento de futebol que esse seria o planejamento. Só que não dá para o departamento de futebol, no meu entendimento, decidir uma situação como essa. Envolve muitas situações. Imagina se de fato o Flamengo é rebaixado no Campeonato Carioca. O presidente que vai ficar manchado na história por ter sido rebaixado num campeonato estadual é o BAP. Então, eu acho que essa decisão deveria ser institucional. Mas não concordo. Isso correto. Não quer dizer que eu concorde. Mas se tem um ponto positivo... Tem que partir do presidente. Tem que partir a escolha do presidente. Ele convenceu o Felipe Luiz depois concordou, José Boto, ou eles tiveram que acatar a decisão? Eles tiveram que acatar, Flavinho. Assim, se eu falar para vocês que eles gostaram da decisão, eu vou estar mentindo. Agora, se eu falar para vocês que eles ficaram revoltados, ou, entre aspas, incomodados, eu também vou estar mentindo. Eles foram voto vencido. A decisão acabou sendo do presidente. Essa reunião serviu para o presidente expor o lado dele, expor a posição dele, trazer o contraponto do porquê mudar o planejamento. Embora, repito, o Felipe Luiz nem o José Boto, eles não gostariam. E eu me coloco também no lugar dos atletas. Vocês acham mesmo que os atletas queriam voltar agora, depois de 7, 8 dias de pré-temporada? Duvido. Se você perguntar a todos lá, óbvio, um ou outro ali vai falar, não, estou ansioso para jogar com a camisa do Flamengo. Talvez um ou outro vai falar assim, não, eu quero mostrar serviço nesse início de temporada. Ou um outro fala assim, não, eu estou pronto, estou apto, se quiser pode me colocar. Agora, a grande maioria tem certeza que não gostaria de disputar essa partida. Não era o combinado, não era o planejamento. Mas, por conta do início ruim da garotada, o planejamento precisou ser mudado. Veneiro, você concorda com isso? Não. Mas eu vejo um ponto positivo porque foi uma decisão institucional. Em outros momentos, a gente viria o departamento de futebol definir uma situação extremamente complicada, quando eu não concordo. Eu acho que, de fato, o presidente é que tem que escolher. E o presidente escolheu. Moretti, o Vasco não tem nada com isso, está se preparando, já estava dentro do planejamento da comissão técnica, diretoria, enfim, do clube, entrar com o time principal, entrar com a força máxima, foi na estreia, acho que já entrou na estreia pensando no clássico também contra o Flamengo. Agora, o tempo de preparação, né? O Flamengo pode alegar, os titulares só tiveram, os profissionais, né? 9 dias até o clássico. É o mesmo período, praticamente, que o Vasco teve até o... Tem informação aí, Vini? Antes do Moretti agora. Ó, eu conversei com o presidente BAP, ele me respondeu. Eu agi no sentido de haver um necessário ajuste por razões institucionais e matemáticas. A não classificação significa mais 2 jogos no calendário, sem que haja datas. Qualquer planejamento é sujeito a ajuste. E isso eu exigi mesmo. Isto posto, dizerem que eu interferi em time, escalação, é mentira. E é isso.
Por exemplo, o que o Baco está querendo dizer? Em nenhum momento ele vai virar para o Felipe Luiz e falar assim, ó, escala o Arrascaeta. Mesma fisiologia falando, se você colocar o Arrascaeta, ele vai quebrar. Ele não vai tanto, né? Então, não vai tão longe, né? O BAP, ele não vai interferir em escalação. Ele não vai, entre aspas, rasgar o que o departamento médico ou a fisiologia está dizendo para o Felipe Luiz. E é por isso que a gente mencionou aí no começo do programa, que embora seja o elenco profissional, isso não quer dizer que será o time titular. Entende? Não será aquele time que jogou a final da Libertadores ou o time que jogou a final do Mundial. Não será isso. Será um elenco profissional comandado por Felipe Luiz. Mas isso não quer dizer que o BAP vai exigir a escalação de um jogador que, na visão da fisiologia, não pode entrar em campo. Desculpa, Moretti, era só para trazer informação. Eu imagino o BAP, ele quer o que tem de melhor de acordo com os relatos e todo o estudo científico, né, de preparadores físicos, médicos, fisiologistas. O que eu estava falando, Moretti, a preparação do Vasco, ele se representa no dia 5, numa segunda-feira, 5, 6, e tem aí 9 ou 10 dias até a estreia contra o Maricá no dia 15. É ao mesmo tempo que esses jogadores do Flamengo têm, desde que se reapresentaram até o Clássico agora. Exatamente, Flavinho. Primeiramente, boa tarde, boa tarde para você. Boa tarde, Venê. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. E é exatamente isso que você falou. A preparação que o Flamengo teve para enfrentar o Vasco hoje no Maracanã, o tempo, é muito semelhante à preparação que o Vasco teve também para enfrentar o Maricá naquela quinta-feira em São Januário. Então, assim, o Vasco, ao meu ver, ele chega nitidamente abaixo, fisicamente, contra o Maricá, mas chega bem, consegue, tem um ritmo de jogo bem legal ali na primeira etapa, não à toa, vence pelo placar de 4-2. Pode ser usado como justificativa para o Flamengo hoje em caso de uma derrota? Pode, é claro que pode. Principalmente até porque o Flamengo teve um calendário bem mais apertado no ano passado que o Vasco. É importante lembrar até que o Vasco teve no meio do ano uma férias de 15 dias. Verdade. Por conta da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo não teve. Só que clássico é clássico. A torcida no final, Flávio, ela não quer saber. Isso fica no esquecimento. Um já tinha jogado uma partida, o outro era o primeiro da temporada, daqui a 3, 4 anos, ninguém lembra disso. Exatamente. E é importante, né? Porque se a gente olha para um Flamengo e vê que o Flamengo ele muda o planejamento por conta desse início de Campeonato Carioca, é legal a gente olhar para o lado do Vasco e ver também que o Vasco não mudou o planejamento em nenhum momento. Até eu vi muita gente falando sobre a possibilidade de uma mudança do Vasco ao ver que o Flamengo iria entrar com o time sub-20, que era uma informação que tínhamos até ontem à tarde. E o Vasco em nenhum momento demonstrou esse desejo de mudar por conta do Flamengo planejamento. Segue o que foi combinado. O Flamengo vai para o sub-20, vamos manter o planejamento e vamos com o time principal. E é isso que vai acontecer. Ontem até, assim como no Flamengo, né, o dia do Vasco foi muito agitado também por conta de toda essa situação envolvendo o Ryan. A gente vai comentar já sobre isso, né? A torcida muito dividida com a ausência do Ryan no Clássico. De fato, Ryan não vai estar presente hoje. Infelizmente, é uma ausência muito grande que o Vasco sofre, mas mesmo assim eu creio que o Vasco tem total capacidade aí, com a ausência do Ryan, com a presença de outros jogadores, de fazer um jogo bem legal hoje à noite contra o Flamengo. Expectativa grande aí para a torcida, Flavinho. Pensar nas escalações, né? Mais fácil o lado do Vasco, que a gente já tem uma ideia. Vene, esse é um exercício difícil aí para eu colocar para você, arriscar quem pode jogar, o time, fica complicado. Pelo histórico, a gente imagina jogadores que têm mais cuidados, né? Arrascaeta, Jorginho. Você acredita que dificilmente eles vão começar jogando? Dificilmente vai ser realmente aquele time que o torcedor considera o titular? Não dá para cravar, mas vai no teu feeling, na tua opinião. O que você imagina desse time que começa? Vamos lá, Flavinho, foi o que você falou. Se eu falar que qualquer escalação seria um exercício de adivinhação. Mais uma questão. Mas eu vou trazer conhecimento aqui e teu histórico, opinião em cima de fatos. Certo. Vamos voltar um pouco no passado, em 2024. O primeiro semestre de La Cruz foi um semestre muito bom. Mas por quê? Porque ele jogou praticamente todas as partidas, inclusive do campeonato estadual. Chegou no segundo semestre, o que aconteceu? Caiu de produção. Caiu até hoje, nunca Ano mais passado, foi o mesmo de La Cruz. 2025, a gente trata como a melhor temporada da história do Arrascaeta, da carreira do Arrascaeta. E o que aconteceu? No primeiro semestre, ele foi preservado em vários jogos do Campeonato Carioca. Pouco jogou no Campeonato Carioca. Quando deu continuidade na temporada, o que aconteceu? Ele voou. Então, em cima disso, eu acho o seguinte, 2 jogadores que eu não colocaria, porque a gente sabe pelo histórico físico, né? Jorginho e Arrascaeta. Eu não botaria esses 2 em campo. O De La Cruz é outro jogador que eu também não colocaria. Eu começaria, por exemplo, com Emerson Royal na lateral direita. Eu começaria com Ayrton Lucas na lateral esquerda. A minha dupla de zaga, eu manteria o Iago. Eu acho que não tem nenhum problema você manter o Iago. Não foi um jogador que foi muito mal. Acho, pelo contrário, um jogador que tem potencial
No gol eu manteria o Léo Nanete, eu acho que é um bom goleiro, inclusive um goleiro que o torcedor rubro-negro tem que ficar de olho. No meio de campo eu começaria com um Alan, um Everton Araújo, acho que são 2 jogadores, inclusive o Alan nem foi para o Mundial. Então, embora ele tenha tido o mesmo período de férias, mas teoricamente ele está à disposição, digamos assim. O Carrascal, de repente, mais ele jovem. Daria conta, o Carrascal, de repente. No ataque, o Michael, eu acho que o Michael ele tem que justificar, inclusive, o alto custo que o Flamengo tem com ele atualmente, que é cerca de 1,5 milhão por mês. Então, eu não vejo motivo para você não colocar o Michael. Bota para jogar. O Pedro, de repente, seja um jogador que possa estar à disposição, porque foi um jogador que voltou de lesão e voltou, inclusive, antes das férias. No dia 9 ele já estava... Não tem um desgaste, a situação diferente dele, exatamente. Né? Pegar eu tenho certeza que o Pedro quer mostrar serviço. Ele quer pegar ritmo, acelerar a recuperação. Pensando em seleção brasileira, de repente é a última oportunidade de ele ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Então, esses jogadores eu acho que eu colocaria. Óbvio, eu não tenho todos os dados da fisiologia, eu não tenho todos os dados e acesso que o Felipe Luiz tem, que a comissão técnica tem. Tudo que eu estou falando aqui é através de um pouco de informação e um pouco que eu observei do Flamengo nos últimos meses. Agora, Arrascaeta e Jorginho, sem sombra de dúvida, eu não colocaria. Não colocaria mesmo, porque para mim são 2 jogadores fundamentais, os 2 jogadores mais importantes do Flamengo, e a gente sabe que Carioca, hoje, é a última prioridade do Flamengo. O Vasco deve jogar o mesmo time, o Vene trouxe a informação do GB. Quem que você pensa que entra em campo aí? Dá para escalar esses 11, Moretti? Não, com certeza, Flavinho. Até porque é importante lembrar que o Vasco entra contra a equipe do Maricá na estreia do Campeonato Carioca com a mesma escalação, a não ser ali o retorno do Lucas Piton na lateral esquerda, que entrou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, foi. Renan começou aquele jogo, né? Renan começou o jogo Fez contra 2 o Maricá, gols. exatamente. Então o Diniz tem ali na cabeça dele uma escalação titular para essa temporada de 2026, pelo menos nesse primeiro momento antes da chegada dos reforços, né? No caso, Léo Jardim no gol, a dupla de zaga com o Cuesta e ao lado dele o Robert Renan, na esquerda o Lucas Piton, já cumpriu suspensão no final de semana, né? Contra a equipe do Nova Iguaçu, volta à titularidade. Na lateral direita, Paulo Henrique, a dupla de volante, Thiago Mendes, Cauã Barros, à frente Felipe Coutinho, uma trinca ofensiva, né? Com o Nuno Moreira de um lado, Andrés Gomes aberto pelo outro e o GB. Eu tenho de informação, o Vene até trouxe ontem que o GB treinou no time titular, mas ainda não está completamente certa a presença dele ali não, tá? Quem pode jogar porque ali? O David, que estava né? nesse processo de David, saída, né? Se confirmou aí. Também até atua com como centroavante. Exatamente. O Diniz gosta muito do David, tá, Flávio? Isso é uma informação. O Diniz gosta muito das características do David, inclusive até em outros times por onde passou o Diniz já até tentou levar o David, então é um jogador que o Diniz gosta. E há essa possibilidade, mesmo até o GB treinando ontem como titular, resolvendo essa situação da permanência do David aparecer ali como esse 9 hoje na partida contra o Flamengo, tá? Acho que até tem mais chance, né? O GB, garoto, novo, ainda está sendo preparado, o David mais cascudo, e se fica no Vasco, pode ser essa novidade aí no time. E vai ser no clássico que o Flamengo vai estrear sua nova camisa rubro-negra para a temporada 2026. Tá aqui os detalhes, as tradicionais listras horizontais estão maiores e depois de 10 anos, o uniforme do Flamengo volta a ter aquelas golas no pescoço, né? Tá ali o detalhe aqui na foto. Só uma correção, camisa não manto. Ah, Vene, o manto, como é chamado, já virou sucesso entre os torcedores que estão contando as horas pra ver. Pô, tio, velho, achei que fosse alguma coisa séria. O que é, Vene? Camisa Uma não. pena, manto. Flávio, uma pena que essa camisa aí vai estrear com derrota hoje contra o Vasco. Ih, né, aí fica Flávio? marcado, o torcedor Fica implica. É um problema. aí com essa camisa. Vene aprovou? É tipo uma golinha ali, né? Quase uma polo. Vene, Aprovado, curtiu? super aprovado, inclusive. Mais grossas listas, né? Eu acho que bacana, tá bacana. ela, pessoalmente, é ainda mais bonita. Como a gente aqui no SBT. Que o pessoal não vê, quando encontra na rua, pô, você é muito mais bonito, cara. É isso, exatamente. A camisa, assim, quando você pega na mão, ela é mais bonita. Eu gostei mais vendo pessoalmente. Eu achei a camisa bonita, eu vejo muita gente reclamar, mas assim, tem gente que reclama de tudo também. Eu basicamente sempre. gostei do gente estilo tá da gola. Acho que a Adidas foi muito bem nessa camisa do Flamengo aí. Legal, tá bacana, aproveitando. Camisa era o manto, né? O manto, eu me corrigindo aqui. Manto pra você é manto. Drone do Vene sobrevoou e trouxe informações sobre o motivo da ida de Michael para o Santos não ter sido concretizada, o Flamengo não liberar o jogador, não está nos planos do Flamengo, assim, não é uma coisa, não é um cara inegociável, então explica aí,
Vini, o que aconteceu? Por que o Flamengo não liberou pro Santos? Por que não foi? Vamos lá, eu vou resumir essa história. O Santos se acertou com o Michael de maneira definitiva, porque o Michael só aceitaria ir para o Santos se fosse de maneira definitiva, um contrato definitivo e não por empréstimo. Só que o Santos acertou o seguinte: beleza, Michel, a gente faz um contrato longo com você se você conseguir sua liberação junto ao Flamengo de graça, porque nós não temos condições de pagar nada ao Flamengo atualmente. O Michel conversou com o Flamengo, o empresário do Michel, obviamente, conversou com o Flamengo e falou: a gente quer ir para o Santos, a gente aceitaria, só que o nosso contrato diz o seguinte, que se a gente rescindir, vocês têm que continuar pagando a gente ou pagar de maneira integral o valor das luvas que a gente ainda tem a receber. Aí o Flamengo falou: não, desse jeito não, se você quiser ir, a gente te libera, mas a gente não paga as luvas. Aí o Michel falou: não, eu quero receber as luvas, o que está em contrato. O Flamengo: não, desse jeito eu prefiro te ter aqui como opção e continuar pagando seu salário junto com as luvas. E é um custo extremamente alto, que eu acabei de mencionar. 1,5 milhão por mês que o Michel ganha atualmente. Esse é o custo mensal que o Flamengo tem com o Michael e ele, obviamente, não é muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz, a gente já sabe disso. Só que eu entendo o lado da diretoria do Flamengo. Como é que você vai pagar um valor alto ao Michael para ele ser liberado e fechar em definitivo com uma outra equipe? Embora essa outra equipe não brigue com títulos para o Flamengo, mas não faz sentido. É melhor você continuar pagando um custo que, teoricamente, não vai fazer falta ao Flamengo, porque o Flamengo tem condições de pagar, e ter um jogador à sua disposição para o setor ofensivo. Então, é por conta disso. Me estranha o Michael não fazer uma força para ele, sabe que vai ser pouco utilizado. Acho que no Santos tem grande chance de ser titular, jogar com o Neymar e Gabigol, aparecer mais. Sabe o Michael não quer sair? Sabe por que não estranha? Porque o valor é extremamente alto, que ele ainda tem a receber. E vale isso. Então é grana. Isso precisa o motivo ser é grana. O Flamengo não deve. Muita gente está tratando como se fosse uma dívida. Dívida é quando você deixa de pagar algo. Por exemplo, você deixou de pagar a conta da sua luz, você está devendo à empresa, correto? O Flamengo ele não deve. O Flamengo paga de maneira mensal. E ele ainda tem a receber esse valor futuro. As parcelas não estão vencidas. Exatamente. É isso, perfeito. E o Vinícius Júnior, que após a vitória do Real Madrid, disse em entrevista à TNT que está acompanhando e torcendo pelo desfecho positivo na transferência do Lucas Paquetá para o Flamengo. Vamos colocar esse trecho, dá para ouvir? Todo dia eu pergunto meus empresários, né, que são mesmo empresários dele, sempre mando mensagem para ele também, onde eu torço pela felicidade dele, a felicidade dele é a minha e a felicidade do Flamengo é a nossa. Então agora vai ser um combo completo, se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato e fazer um grande ano também para ajudar o Flamengo, óbvio, e ajudar a gente na seleção brasileira. E aí, Vini, ele torce a felicidade dele, a felicidade do Flamengo. Só faltou ele dizer: um dia eu volto. Quer dizer, ele já declarou que um dia, Vini. Eu acho que ele deu uma cavadinha. Flamengo, me liga aí, sabe? Me liga aí. Que a felicidade do Mengão é a nossa felicidade. Ele não estava muito feliz no Real, burburinho aí. A torcida pegando no pé dele, sendo maltratado. Vem ser feliz. Receber o carinho da nação rubro-negra, Vinícius Júnior. Brincadeiras à parte. Tenho certeza que ele está ansioso em ver o amigo dele. Inclusive, legal, os dois jogaram juntos. Ele acompanha o Flamengo, é torcedor, né, cara? O cara é torcedor mesmo. Ele acompanha os jogos lá. Quando vem ao Brasil, a gente vê ele no Maracanã. Ele vai ao Maracanã. É um cara que, assim, com certeza, tal como o Lucas Paquetá, vai voltar um dia ao Flamengo, vai vestir a camisa do Flamengo novamente, até mesmo para ganhar título, né, com a camisa do Flamengo. Porque eu particularmente, não considero o Vinícius Júnior ídolo do Flamengo. Ele não conquistou título, mas é um cara que representa o Flamengo por onde vai. Hoje ele está no maior clube do mundo e ele representa o Flamengo nesse maior clube do mundo. É uma cria das categorias de base do Flamengo. Brincadeiras à parte, a gente sabe que é muito difícil o Vinícius Júnior voltar agora, mas o Lucas Paquetá, eu tô que nem ele, sabe? Ansioso pela situação, porque eu acho que vai ser uma baita contratação. Gonzalo Plata é alvo do futebol inglês e do futebol turco. Nas últimas horas, chegaram ofertas do mercado europeu, segundo a apuração de Júlio Miguel Neto. Os nomes dos clubes interessados não foram revelados. O Flamengo não descarta negociar Gonzalo Plata com o futebol europeu e analisa os cenários, da mesma forma que volta as atenções para o João Arias, que pertence ao Wolves, da Inglaterra. Internamente, os primeiros contatos com o staff de João Arias já estão em andamento e podem ser intensificados caso a saída de Gonzalo Plata seja encaminhada para o velho continente. Lutando na parte de baixo da tabela de classificação da Premier League, o West Ham é um antigo interessado em Plata, e tudo indica que seja o time da Inglaterra que procurou o atleta.
Os ingleses avaliam a contratação do atacante ainda nesta janela de transferências. O interesse tem relação com a novela Lucas Paquetá, que está próximo de reforçar o Flamengo, embora seja descartada a troca de atletas. Gonzalo Plata é bem avaliado no velho continente por seu estilo de jogo. Ele é um ponta veloz, de alta intensidade que entende perfeitamente o desempenho tático quando a sua equipe não tem a posse de bola. O SofaScore avalia o futebol de Plata em torno de 8 milhões de euros, 50 milhões de reais. O Flamengo, por sua vez, ciente da demanda no mercado da bola, deve exigir mais que 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, para abrir negociações. Na Europa, Plata soma uma pequena passagem com as cores do Real Valladolid, da Espanha, antes de fazer sucesso com as cores do Flamengo no Brasil. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante João Arias seria um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.